Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. Hoje a nossa aula será de ciências e nós vamos falar aí um pouquinho sobre alimentação balanceada. Quando nós falamos em alimentação balanceada, geralmente a gente já pensa só em frutas, verduras, legumes, não é? Mas a alimentação balanceada, ela não é apenas isso. A alimentação balanceada, ela é uma alimentação que atende às necessidades gerais do corpo humano. O nosso corpo, ele tem necessidade de nutrientes para que ele se mantenha saudável. E esses nutrientes, eles são encontrados nos mais variados tipos de alimentos. Só que hoje nós vamos trazer aqui quatro exemplos de tipos de alimentos ao qual nós consumimos diariamente e que podem ser mais ou menos saudáveis de acordo com o que você estiver escolhendo diariamente para você consumir. Então, o primeiro exemplo aí são os alimentos em natura. In natura. In natura já está dizendo, ele é natural, ele é retirado da própria natureza e tal como ele é retirado, ele é consumido por nós. Não tem como ser um alimento mais saudável do que esse. Está na natureza lá, as frutas, por exemplo, você vai lá, tira e consome. É um alimento natural. O segundo são os alimentos minimamente processados. Eles foram processados, ou seja, eles passaram por um processo de transformação, mas foi mínimo. O exemplo que a gente tem aqui no livro, que eu vou dar só um, vocês devem ler o texto, tá? O exemplo que eu vou dar aqui é o feijão, por exemplo. O feijão nós não tiramos da natureza e já consumimos eles tal qual foi retirado da natureza. Não, a gente tira o feijão, lá você colhe o feijão, você põe ele para secar, depois você tem que tirar o feijão da vagem, né? Que é da vagemzinha que o feijão nasce, que ele é uma sementezinha, põe para secar novamente, depois faz o processo de ensacar o feijão até chegar no comércio e ser vendido e chegar até as nossas casas. Veja a diferença. Ele não foi transformado, mas ele foi minimamente processado, porque ele passou por um período de secagem, ele foi separado da vagem. Então, esse é um processo que também não influencia na perda dos nutrientes, que aqui é o nosso objetivo. Lembra que na aula passada nós conversamos sobre a questão cultural do alimento? Nós não nos alimentamos apenas com o pensamento, eu preciso absorver nutrientes. Não, a gente come por prazer dentro do nosso contexto cultural, os tipos de alimentos que nós consumimos, mas também precisamos dos nutrientes. Então, alimentos in natura e alimentos minimamente processados devem fazer parte da base principal da nossa alimentação, porque eles são mais saudáveis, não tem para onde correr. O terceiro grupo são os alimentos processados. Aí o negócio já começa a modificar. Porque os alimentos processados, eles recebem o acréscimo, né? São agregados a eles outros tipos de produtos. Que no caso aqui a gente tem a fotozinha do atum. O atum, ele é um peixe. Então se você for lá e pescar o atum e já fazê-lo, você está comendo ele minimamente processado. Sei, acrescentou um salzinho, fritou, fez cozido, não sei. Minimamente processado. Mínimo de alteração possível no alimento. Mas, se você for consumir esse mesmo atum em conserva, que é o que está aqui na latinha, aí o jogo muda. Porque esse alimento em conserva, ele recebe conservante, como a própria palavra já diz, ele recebe conservante e ele já recebe o aditivo aí de outros ingredientes que vai fazer com que ele já não seja tão natural assim. Ele é um alimento processado. O quarto grupo de alimentos, e que você deve estar se perguntando, eita, agora é aquele que eu mais gosto, né? Porque vocês estão acompanhando pelo livro, aquele grupo de alimentos que eu mais gosto, né? É cachorro quente, batatinha frita, refrigerante. Agora, antes de começar a falar sobre ele, eu lhe pergunto, você sabe quais são os ingredientes da salsicha aqui, da batata, do cachorro quente, ou quais são os ingredientes
da Coca-Cola? Não sabe, né? Porque eles são tão processados que nós nem mesmo sabemos do que eles são feitos. O seu sabor, ele foi tão alterado da sua composição original que nós não conseguimos identificar os ingredientes desse tipo de alimento. Eles são ultra processados. Quando a gente fala em ultra, é algo que é muito. Diferente do processado aqui do atum, nós conseguimos identificar o sabor do atum, mesmo tendo sido acrescentado algumas coisas. Já no caso do ultraprocessado, a gente não sabe. A gente não sabe. Então, eles são produzidos de forma industrial, não dá para fazer em casa, em larga escala principalmente, que são produzidos na indústria, e eles sofrem transformações que fazem com que os seus nutrientes, que é o interesse de uma alimentação saudável, eles se percam. E tem mais, como esses nutrientes se perdem, eles não são necessários para o nosso organismo, mas mesmo assim a gente gosta de comer, né? Que a gente gosta do desmantelo. A gente gosta de comer o refrigerante, batatinha e tal. Mas, aí é onde vem o problema. Mas a gente gosta de comer esse tipo de alimento que, ao invés de nos proporcionar os nutrientes necessários para o nosso organismo, eles proporcionam, na verdade, outras substâncias que vão trazer prejuízos, como excesso de gordura, excesso de açúcar. Isso vai fazer com que o nosso corpo, com o passar do tempo, ele comece a sofrer os prejuízos de uma alimentação desbalanceada. Para que você compreenda o que eu quero dizer, a gente fez o esquemazinho na aula passada do prato alimentar, né? Você pode olhar lá na página 90 e viu que o prato ele está bem equilibrado. Nesse prato aqui, eu tenho pelo menos dois tipos de alimentos, alimentos in natura e alimentos minimamente processados. Mas nada impede que você chegue ao consumo do alimento ultraprocessado. Agora a questão é, esse alimento ultraprocessado vai substituir as minhas refeições principais? Ele vai fazer parte do meu cardápio de alimentação diária? Essa é a questão, essa é a pergunta. Se você come um cachorro quente e toma um refrigerante no final de semana, por exemplo, isso não vai trazer um impacto para a sua alimentação tão terrível. Agora, se você estuda de manhã, um exemplo, e antes de ir para a escola, ao invés de você ter uma alimentação frutas, ali alguma coisa assim, você tomar um refrigerante com uma coxinha, ou antes de ir para a escola à tarde, ao invés de fazer o seu almoço, né, arroz, feijão, carne, verduras e tal, suco, você tomar um refrigerante e uma coxinha, um pedaço de pizza, você está lutando contra a sua saúde. E eu estou dizendo isso, pode ser que alguém até fique assim, professor, isso não acontece. Acontece. Acontece porque eu já sou professor há alguns anos e eu já recebi alunos lá na nossa filinha lá, que tava lá com seu refrigerantezinho, sua coxinha, e a gente quando falava com os pais, disse que o menino tinha acabado de acordar praticamente e foi o que deu para se alimentar. Então, é uma questão que parte do princípio inicial da consciência, tá certo? Eu quero que vocês façam a atividade da página 95 e vou deixar como sugestão de leitura e de atividade também como conservar os alimentos. Nós vimos os tipos de alimentos, agora como eu devo conservá-los, tá? Esse aqui eu quero que vocês leiam, é um assunto bem simples, então eu acho que não faz necessário que eu explique aqui. Boa sorte e até a próxima aula. Fiquem com Deus.